Você sabia que para entrar no reino dos céus é preciso ser como criança? Mas não é apenas ser inocente, não é ser inocente, e sim deixar descer no degrau da vida, deixar de ser orgulhoso, soberbo, rompante. Você ficou impactado com essa informação, com essa declaração que você tem que descer? Fique aqui comigo até o final, que eu irei falar dessa transformação, entrada para o reino do céu, a qual você tem que descer os degraus da vida. Em Mateus 18, os discípulos estavam reunidos e perguntaram ao Mestre Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus pegou uma criança e falou: aqui o exemplo de quem irá entrar no reino dos céus. Se você não se transformar como uma criança humilde, transparente, você não entrará no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que ser humilde, mas não é ser o maior. Humilde como uma criança. Não é o maior, não é o mais acessado, não é o mais eloquente, e sim aquele que desce os degraus da humildade, aquele que é simples de coração. Essa informação é o contraste do que tudo que você vê no mundo, é o contraste do pensamento lógico, porque entrar no céu não é a lógica, não é a lógica do mundo. Entrar no reino de Deus vai muito mais além que isso. Entrar no reino de Deus, no reino dos céus, é estar de coração puro, de coração simples, é ser o último, porque assim, no reino do céu, você será o primeiro. Em Mateus 18, do 1 ao 8, diz assim, vamos ler comigo? Mas fique aqui comigo até o final e você será abençoado. Eu lhe prometo que a resposta virá para a sua vida e irá transformar o seu coração. Você hoje irá aprender o caminho para o céu, o caminho da humildade, o caminho que faz a vontade de Deus, os mandamentos de Jesus. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, curta, deixe seu joinha e deixe no comentário: amém, eu creio, em nome de Jesus. Vamos ler aqui do 1 ao 8. Mateus 18. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando quem é o maior no reino dos céus. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum estareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venha os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e atire-o para longe de ti.
Melhor é entre na vida como um coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançado no fogo eterno. A palavra de Deus nos traz essa informação. Quando os discípulos disseram que é o maior no reino do céu, Jesus chamou uma criança para a sala onde eles estavam, em uma casa em Cafarnaum, da Galileia. E lá ele colocou a criança como exemplo para que os seus discípulos tomassem aquele exemplo para si. Aí eu trago, em cima dessa passagem, os seguintes tópicos. Primeiro, humilde como uma criança. Quem é maior no reino dos céus? Jesus usa a criança, como eu falei, e mostra a inocência e transparência e a grandeza que não é o poder nem o status. E os discípulos ficam ali admirados com o mestre explicando que aquela criança que estava ali na sala era o exemplo a seguir. E aí todos ficavam impactados. Como se tornar pequeno assim? E aí eles tomam no pensamento a ideia de se diminuir, de não querer ser maior, como eles perguntaram, mas sim ser transparente de coração, ser simples. Rejeição do orgulho está nesse tópico onde fala de ser humilde como a criança. Para ser humilde como uma criança, você tem que rejeitar o orgulho. O orgulho hoje tem sido um dos que mais tem afastado, um dos problemas, do pecado, do erro que mais tem afastado as pessoas de Cristo. Então devemos ser simples e crescer na grandeza espiritual. O contraste das tentativas de alcançar o poder, esse é o contraste. O ponto dentro dessa questão de ser humilde como uma criança, ao qual Jesus estava explicando aos discípulos, seria dependência de Deus. Amados queridos, que vem cada vez mais a resposta de não ser inocente. Muitos pensam que é ser inocente como uma criança. Não é ser inocente como uma criança, mas sim depender de Deus como uma criança. Você ser dependente, assim como uma criança depende do pai e da mãe, assim você será dependente de Deus para se alimentar, para se vestir, para crescer em um trabalho, crescer espiritualmente. Todo o tempo você colocar diante de Deus a sua vida, os seus pensamentos, os seus desejos diante do Altíssimo que fez o céu e a terra. Ele irá entrar na tua vida, entrar no teu coração e cada vez mais moldar, tirar o orgulho, moldar você a ser simples e depender de Deus, como eu falei, é estar debaixo da proteção do Altíssimo, do cuidado dele, confiar totalmente nele, porque aquele que depende de Deus depende totalmente, como uma criança depende de se alimentar, como uma criança depende para tomar um banho, como uma criança sempre está ali quando você diz: amanhã pertence ao Senhor, meus débitos pertencem ao Senhor. Claro, eu vou fazer minha parte prática, mas na mente, no coração, quem irá prover, quem irá multiplicar o pão, quem irá fazer as coisas crescerem é Deus e não o homem. A palavra diz, logo no capítulo 6, mas ai daquele que escandalizar um desses pequeninos, é melhor colocar pendurado uma pedra e se jogar em um mar. Então, quem são os pequeninos de Deus? Os pequeninos são esses que buscam se tornar como uma criança, são esses
que está buscando a santidade, buscando a purificação, principalmente jovens, novos que estão começando na fé. Então, Jesus tem a preocupação de que aqueles que já estão engateando, aqueles que já estão andando, que já estão maduros aí na fé, não venha escandalizar o nome dele, não venha escandalizar o reino de Deus. Aí eu irei para o segunda regra. Eu li a primeira, se tornar humilde como uma criança. A segunda, a gravidade do escândalo, que é isso que eu falei. O que são os pequenos? São espiritualmente os jovens que se tornam criança, humilde, como eu falei. É ser servo, porque os servos se tornarão o primeiro no reino de Deus. Aí Jesus disse: querem receber a mim, receba os meus pequeninos. E aí, amados, vem a preocupação, né? Esses pequeninos sofra, se afaste da fé pelo escândalo. A ameaça severa. Jesus falou: é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar por causa de não fazer tropeçar o pequeno. Então, quando ele falou isso, ele quis dizer, porque antigamente, para não fazer essas pessoas pecar, porque quem faz um desses pequenos pecar, irá, quando falar ameaça severa. A gravidade é a própria morte física dessas pessoas que tropeçam. Usando a imagem de uma pena de morte, uma pena que era feita no tempo antigo, essa pena de morte de amarrar uma pedra de moinho, aquelas pedras grandonas, pesadas, era uma pena de morte para as pessoas do passado, era cultura. Se amarrava no pescoço e se jogava a pessoa no mar. E aí aquela pedra fazia a pessoa descer nas profundezas do mar. Então Jesus disse, a ameaça severa, que Jesus diz a essas pessoas que fazem tropeçar. Quem são, amados, essas pessoas que fazem os pequenos tropeçar? São as falsas palavras mentirosas, os falsos profetas, as falsas promessas, pessoas também que estão em pecado oculto, que estão aí à frente como liderança espiritual e estão em pecado oculto e às vezes vê à tona, e esses pequenos que estão seguindo, que estão às vezes ali seguindo exemplo de um líder, e daqui a pouco aquela pessoa perde a fé. Eu não vou mais ouvir a palavra daquela pessoa, eu não vou mais ler as escrituras, eu me esmureci, porque eu admirava tanto aquela pessoa e de repente aconteceu isso. Aí vem a preocupação de Cristo, vem a preocupação de Jesus para que os amados dele, os pequenos, aqueles que buscam ser humildes, aqueles que querem crescer, que querem ir para o céu, se tropeça. E a condição severa para as pessoas que vêm, ai daqueles que vêm o escândalo, é essa. É como se fosse, é melhor, ele fala, é melhor se atirar com uma pedra de moinho no pescoço e para aquela penitência pesada, é melhor isso do que fazer um pequeno tropeçar. E aí, o que acontece se essa pessoa fazer um pequeno tropeçar? A terceira regra é a necessidade de cortar o pecado. E isso Jesus falando com o discípulo e falando, fica aqui, fica calmo, eu vou estar dando toda a explicação, é bom, a palavra é gostosa, é abençoada, assim, fica aqui comigo até o final e a resposta está vindo, está terminando, está uma bênção e vocês serão abençoados. Então, a necessidade de cortar o pecado, lidando com o pecado, Jesus continua alertando sobre não fazer tropeçar, não fazer o pequeno tropeçar e nem você mesmo tropeçar.
Então, se existe um pecado que é ameaça para você, se existe algo que você tem feito, falado de alguém, desejando o mal do irmão, um pecado contra você mesmo, que tropeçou, caiu, está em coisa errada, que não agrada a Deus, então é melhor você cortar as tuas mãos, os teus pés e arrancar os teus olhos. Mas aí, amado, não é algo que você vai fazer no teu físico, nos teus olhos, mas é algo espiritual. Se há um pecado, uma tentação, uma colega de trabalho, que você se sente tentado, você que é casado, ou vice-versa, é melhor você cortar o vínculo. Não fale mais, não conversa mais, só bom dia, boa noite e tchau. Não leve, não dê carona, corte pela raiz. Se há algo no teu coração que está ali te ferindo, te machucando, corte os pensamentos pela raiz. Então tudo aquilo que faz você tropeçar, faz você escandalizar um pequeno, você vai lá e fuja. Se você ainda não casou, está ainda para casar, tem pensamento de ter um casamento abençoado, tem esse sonho. Se você está namorando com um, com outro, está vendo que isso não é legal, que você está se afastando de Deus, corte essa situação e aguarde em Deus. Isso é se afastar e se aproximar da fé. Os pequenos são prioridade no reino de Deus, então é isso. Se você é pequeno e está lutando contra isso, e se você já é gigante aí, já está há tempo na fé, corte esse mal pela raiz e se afaste para que você não tropece e não faça um irmão tropeçar. Então, dentro dessa regra, a necessidade de cortar o pecado, está também a renúncia radical. Esse ensinamento da renúncia radical não é literária, não é uma metáfora, é real. Jesus te chama para a renúncia total do pecado, para se tornar pequeno, para se tornar aquele que ele tem chamado, para se tornar como uma criança. A renúncia total do pecado, do erro, daquilo que te faz tropeçar, das tentações desse mundo, do pecado. Não é só pecado, fez algo, um ato errado, mas é o sentimento, como eu falei, de querer ser o maior, de querer ter status, de querer algo que não está nos planos de Deus, que não é a vontade de Deus, que nós venhamos a nos tornar humilde, buscar descer os degraus. Dentro desse tópico, a necessidade de cortar o pecado está a consequência do pecado. Quando Jesus fala essa situação de cortar um membro, essa analogia de cortar o membro, ela quer dizer, não é cortar o membro, como eu já disse, evitar o pecado, evitar as consequências para que você não vá para o fogo eterno, o fogo que queima, o fogo onde muitos serão lançados devido ao erro, devido a caminhos ruins. O pecado é mortal, amado. Existe consequência, e consequência devastadora do pecado. Então, corte, arranque da sua vida, porque existe consequência, que é o fogo eterno. Então, Jesus estava ali, naquela sala, em Cafarnaum, ensinando o que seria evitar o pecado, o que seria ser como criança, o que seria não ir para o fogo eterno, o que seria não escandalizar, como muitos têm escandalizado, líderes têm escandalizado. Então, amado, para resumir essa palavra, finalizar ela com chave de ouro, o resumo é: a verdadeira grandeza do reino do céu não está ligada a poder e status, mas sim humildade e fé simples de uma criança. Devemos acolher, proteger e nos tornarmos pequenos, tendo cada pequeno com cuidado para não fazer com que essas pessoas tropecem. Esse é o resumo. O verdadeiro caminho do reino do céu é isso, amado. Nos tornar como uma criança,
não querer poder, não querer status, mas sim ser humilde na fé e proteger, guardar cada pequeno, cada pessoa o qual Deus tem chamado. Então, quem já está nesse caminho, caminhando correto, guarde para não tropeçar. Quem já é velho, que lê a palavra, que já entende, guarde para não errar, guarde para não tropeçar aqueles que estão vindo depois de nós. Assim serve para todos que vão ouvir aqui, que é líder, aqueles que têm levado a palavra aqui no YouTube, têm levado a palavra na rua, todos que têm tomado uma posição de levar a palavra de Deus, que nós venhamos a ter consciência de não deixarmos as pessoas que têm que ser como criança, na verdade, os pequenos de Deus não tropeçar, e que nós venhamos a nos tornarmos que nem criança, nos tornarmos simples de coração, descermos o degrau, mesmo que isso seja a nossa ruína física, mas será a nossa redenção para o céu. Irei orar agora agradecendo por mais um dia, mais uma semana que está aí se iniciando, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoe, meu Deus, mais um dia, mais uma semana. Guarda-nos, ó Deus, nos protege, que cada palavra dessa que foi falada entre em cada coração e que chegue a cada vida que precisa ouvir essa mensagem, que precisamos, meu Deus, não ser inocente, mas sim nos tornarmos simples, nos tornarmos transparentes, nos buscarmos a fé que a criança tem, os ensinamentos e cortar tudo aquilo que nos faz tropeçar, tudo aquilo que nos faz pecar, nos guarda, nos livra, nos orienta, em nome de Jesus.